E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automóvel e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Holanda, aquele realizado, vencido, imperado, dominado por Max Verstappen em Red Bull. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBcast. E uma coisa eu digo pra vocês: não deposite nenhuma expectativa em coisas que você não tem controle algum. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele desastre lá da Bélgica, a gente depositou um monte de expectativa no GP da Holanda e bem te vi pra nós. Exatamente, que nós que esperávamos, né? Tinha toda aquela previsão de ser um GP mais movimentado. Não vou falar que o GP foi chato, porque o GP assim foi bem legal, foi bacana. Tivemos GPs piores este ano, né? Então acho que foi um GP... Beijos, Barcelona! Exato, foi até Portugal, né? A gente pode falar que foi até um pouco melhor que Portugal. Então acho que foi um GP bem legal. E assim, é uma pista que pra mim promete. Eu acho que merecia permanecer no calendário. Eu concordo com uma coisa que o Sérgio Silverly falou, né? Esse tipo de GP em que a gente não tem muita ultrapassagem, a gente consegue observar outras coisas na pista, desempenhos, outras coisas que vão além do que é a Fórmula 1, né? Tipo assim, não é só ultrapassagem, tem outras questões. Então a gente vai debater aqui algumas coisas que aconteceram nessa corrida. Exatamente, mas antes disso, aqueles recadinhos do Paddock, entre eles, não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim do Paddock, auxilie a gente a chegar a 2 mil inscritos até o final do ano, que é a nossa meta para 2021. E assim, completando os 2 mil inscritos, eu vou pagar a prenda de fazer um chui ao vivo numa live, né? Então, se prepare estômago, mas se prepare você também para se inscrever no canal do Boletim do Paddock. Compartilhe com seus amigos, convide aí o pessoal a poder se inscrever, conhecer o nosso projeto, porque tá ficando cada vez melhor e mais bacana produzir conteúdo para você. Bom, pessoal, conheça também lá o nosso canal no YouTube. É muito importante vocês irem lá e verem o nosso trabalho. Aproveita para poder se inscrever lá no canal, onde a gente também tá trazendo alguns vídeos sobre o piloto, sobre as categorias. E passe por lá para poder conferir esse material e também deixar o seu pedido aí de algum próximo vídeo que pode estar pintando lá no canal e que pode ser de um assunto que você quer ver. Então, confira o nosso trabalho. Uma das previsões que a gente já tinha para esse GP, né, Débora, é que teríamos bandeiras vermelhas. Mas é aquela discussão que eu levantei na última live do Boletim do Paddock que eu participei na terça-feira, que foi: será que o GP é só a corrida no domingo ou seria todo final de semana? E é dentro dessa previsão nossa que se concretizou, né? A gente teve muitas bandeiras vermelhas, principalmente nos treinos livres, já que na corrida, já antecipo para quem está ouvindo sem ter assistido, que não tivemos nenhuma bandeira vermelha. Bom, a gente teve paralisações aí sendo realizadas desde o primeiro treino livre até a classificação, né? Então foi algo que a gente já até imaginava que poderia acontecer por ser um circuito que ficou 36 anos fora do calendário, sofreu diversas alterações, só alguns pilotos tinham dado algumas voltas por lá, mas isso ainda na época que eles corriam de categoria de base, então muita gente não tinha referência nessa pista. E as curvas inclinadas, os pneus que a Pirelli levou, o fato de ser uma pista muito old school no sentido de que ela era desafiadora, né, por conta dessas curvas, mas também por não ter a área de escape, então de certa forma ela acaba lembrando um circuito de rua, porque se você comete um erro, você vai direto pro muro, né, não tem por onde escapar. Mas ali nos 2 primeiros treinos livres que a gente teve na sexta-feira, o maior problema acho que foi o primeiro treino livre, porque para quem estava acompanhando a sessão ali, ou para quem não acompanhou, mas ainda assim viu alguns comentários em rede social, a gente teve o problema no motor lá do Sebastian Vettel, em que ele já tinha apresentado falta de potência, retornou para os boxes e quando ele foi liberado de novo, ele parou ali na saída dos boxes e teve aquele momento em que ficou saindo fumaça do motor e o pessoal da organização não sabia muito bem ali, né? Da organização não, né? Mas
os fiscais de pista não sabiam muito bem como lidar com esse carro e o Vettel acabou tomando providências ali, pegando extintor, mexendo no carro, algo que acabou prejudicando a sessão de todo mundo, porque ninguém resolvia o fato de tirar aquele carro dali, e depois até os mecânicos da Aston Martin tiveram que passar por lá para poder verificar o fato da energia, né, lá das baterias do carro, para poder ver se estava seguro, até mesmo para os fiscais encostarem nesse carro e fazer a remoção dele. Então foi muito caótico esse primeiro treino livre. A gente teve pouca ação, e a pouca ação que a gente teve, assim, não tinha como dar um parâmetro de absolutamente nada. Eles completaram poucas voltas na pista, não conseguiram verificar muito dos pneus, e passou, né, toda a responsabilidade aí que a gente já vê de uma sessão que tem apenas 1 hora, tudo tendo que ser resolvido na próxima hora, que era o segundo treino livre. E aí, de novo, a gente teve 2 interrupções por bandeira vermelha. Elas foram resolvidas de forma mais rápida. Ali acho que não teve tanto problema, assim, do pessoal de pista. São situações que acabam acontecendo, mas a gente teve também, de novo, um problema ali com o motor do Lewis Hamilton e depois uma rodada do Mazepin que acabou levando sujeira para a pista e teve limpeza, essas questões, né? Coisas que acabam atrapalhando o treino, ainda mais tendo 1 hora só. Mas esse circuito acho que chamava atenção por conta disso. A gente sabia que ia ter bandeira vermelha, sabia que tem alguns erros ali nessa pista, né? O fato deles usarem aquela brita que é mais pontiaguda, que é uma brita que não tem muito pra onde o que os carros fazerem, os pilotos fazerem, né? Passou na brita, você volta pro circuito, leva muita sujeira. Então foi algo que a gente acabou observando nesses treinos livres e eu acho que foi algo que marcou, né? Exato, até essa questão da eles saírem da pista e voltar para a pista, trazer sujeira, foi uma coisa que também começou a demonstrar que realmente, acho que os pilotos estavam com meio de receio de sair da trilha, né, depois, principalmente no decorrer da corrida, mas primeiro e segundo treino livre teve bandeiras vermelhas, no terceiro a gente falou, bom, não seremos mais surpreendidos com nada, a gente já teve a surpresa na semana de que o Kimi Raikkonen se aposentou, as meninas falaram muito bem sobre isso lá na live do Boletim do Paddock na quinta-feira, conversaram, falaram bastante sobre isso, então recomendo que assistam lá no canal essa live. Teve a participação da Rafaela, do Garoto da F1, a Bruna Limateia lá do Q3, então ficou bem bacana, mas Kimi Raikkonen quis, né, dar mais uma deles, então ele não poderia deixar de também ter uma estatística aí na Fórmula 1, ele que tem inúmeras em decorrência até da longa permanência dele na categoria, que é ser contaminado pelo Covid e estar fora da corrida, né. Com isso, né, Robert Kubica foi, aproveitar que ele já estava ali, foi chamado para ocupar o lugar dele. A gente teve isso do Raikkonen, que eu acho que acabou gerando algumas considerações aí, porque apesar dos testes sendo feitos para o pessoal entrar no paddock, ele participou dos treinos de sexta-feira normalmente, ainda jantou com o Josh Capito, que é chefe de equipe da Williams, e aí gerou todo aquele transtorno porque ele testou, né, positivo, teve que ser afastado. Bom, talvez Kimi Raikkonen já estava prevendo que a gente ia ter uma corrida mais parada e resolveu já tirar uma folguinha lá pra ele. Mas, brincando, né, com relação a isso, porque, obviamente, pegar Covid ainda é uma coisa muito séria, a gente... a Alfa Romeo falou que ele estava bem, que ele não tinha tido sintomas, mas, né, ficou alerta aí, pessoal, se cuida. Mas o Raikkonen teve que ser afastado, né, um piloto que tá aí rumando a sua aposentadoria, foi o 4º piloto a ser contaminado aí nesse período de corrida que acabou gerando substituições, né? Ano passado a gente teve tanto o Sérgio Pérez quanto o Lance Stroll e também o Lewis Hamilton, e agora o Raikkonen entra aí para essa lista de pilotos que tiveram que ser substituídos. Eu fiquei feliz de ver o Robert Kubica correndo mais uma vez. Acho que algumas pessoas que começaram a acompanhar a Fórmula 1 agora não tem muita dimensão de quem é esse piloto, mas para mim eu vejo ele como uma figura muito importante dentro da Alfa Romeo, por mais que algumas pessoas não vejam muito desempenho que ele consegue entregar, ele é um piloto que é muito bom para acertar carro, ele ainda auxilia o time nessa parte e também é o piloto reserva deles, né? E tendo em vista que o Kylon Aylott também foi realizar testes para poder participar da etapa da Indy, né, de Portland, ele também fez testes, né, no circuito
de Indianápolis nessa semana, ele não ia poder participar dessa corrida. Então sobrou pro Kubica realmente assumir o carro aí. E aí fica aquela tensão agora para Monza, né? Porque a gente tá diante de uma rodada tripla. O Raikkonen, ele pode ser que ele não corra em Monza, ele depende de um teste negativo, assim como aconteceu com a Irina Sidorkova, pilota da W Series, que conseguiu o teste negativo para poder participar dessa etapa da Holanda. O Raikkonen também precisa para poder retornar pro carro, né? Então, se ele não conseguir, é mais uma etapa que... Bom, o primeiro embate mesmo direto que teríamos do de Lewis Hamilton com Max Verstappen seria no treino classificatório. Porém, até chegar ao Q3, muita coisa aconteceu, principalmente no Q1. Quem já teve ali, né, Débora, eliminados no Q1, o Sérgio Pérez e o Sebastian Vettel, para surpresa, né, já que tanto o Pérez renovou recentemente o contrato e os memes imperaram no Twitter, principalmente lá do Massinha desaposentado, que falou, né, legenda do Pérez, se você quer resultado, pede pro Max, já que renovei. E o Sebastian Vettel, que vinha, né, em bons desempenhos recentemente, até antes das férias, mas infelizmente eles ficaram aí nesse Q1. Foi um Q1 aí marcado principalmente por questão de trânsito, né? Era uma coisa que a gente conseguia observar durante os treinos livres. É um traçado muito curto, que o pessoal acaba se encontrando várias vezes na pista, então é difícil de você conseguir dar uma volta limpa, né, na pista. E aconteceu ali com o Sebastian Vettel, em que ele acabou pegando trânsito na pista, encontrou com os dois carros da Haas. Até depois teve aquela discussão se iam penalizar o pessoal da Haas ou não, e no final das contas levaram em consideração que estava todo mundo junto ali na pista e meio que todo mundo tinha culpa daquele trânsito, então resolveram não penalizar ninguém. Mas era uma coisa assim que poderia acontecer e poderia acabar rendendo problemas aí para pilotos que a gente vê que tem uma tendência melhor a passar, né, para as outras partes da classificação. E eu acho que é um dos pontos interessantes aí dessa classificação é o que acontece com o Vettel no domingo, né? Um dos resultados para levar a Aston Martin a não conseguir pontuar no domingo foi a classificação ruim que eles fizeram, porque nesse circuito dependia muito dessa classificação para você conseguir trabalhar algo melhor para a corrida, né? E como eles não conseguiram, eles ficaram muito dependentes disso, e por mais que eles tenham tentado estudar estratégia, não tinha muita coisa para poder fazer para o restante do fim de semana. Exato, essa questão do treino classificatório ser primordial para o GP era uma coisa que quando o Zandvoort entrou no calendário, a gente já falava sobre isso. A gente falava, gente, eu, por exemplo, não assisti ao vivo as corridas que ocorreram, mas li bastante, até pra gente produzir os textos pro série 365 dias do Boletim do Paddock. Os meninos produziram textos referente a essa pista. A gente teve também, eu já assisti algumas provas em VT e a gente via que realmente era uma pista travada. A gente já vinha falando sobre isso. Mas a questão que pegou mesmo, que atrapalhou muito, é que a gente espera uma pista travada na corrida e não uma pista travada no classificatório, né? Até mesmo esse lance que teve do Vettel ter ficado no Q1, na verdade, foi porque ele encontrou ali as duas raças se estranhando, né? Mais ou menos uma querendo sair mais à frente da outra, e aonde que ele perdeu tempo porque estava em volta rápida. Até mesmo depois que acabou o treino classificatório, ele foi até os comissários e falou, né, que não precisava punir os dois pilotos, porque era algo que era normal numa pista daquela acontecer aquilo. Então, de qualquer forma, isso daí é uma coisa que eu acho que a categoria tem que começar a bater em cima, em questão de, olha, Q1, Q2, que é muito mais tumultuado pelo volume de carros na pista, vocês têm que começar, sabe, a saber se posicionar e saber quando estão em volta rápida, volta de retorno para os boxes. É que é muito complicado, é uma situação que, assim, a gente acho que já falou disso, que eu me lembro, assim, de cabeça, uns 2 eventos de Fórmula 1 aí, que a gente teve classificações sendo comprometidas. A Áustria é um circuito que a gente sabe, é curto, é rápido, todo mundo se encontra, tem muito dessa coisa de ficar negociando com o outro. A parte ruim é que muitos deles deixam para poder sair no final, para poder pegar a pista melhor, em melhores condições, mas é a hora que todo mundo quer pegar a pista. E durante a classificação, deu para poder observar também o fato de que eles estavam indo para a pista e naquela saída ali do pit lane o negócio já estava caótico, porque ninguém saía um atrás do outro, tá? Todo mundo esperava um sair, aí dava uma distância, saía o outro,
E isso, tipo, vai gerando uma distância que você vai se encontrar com outras pessoas na pista, que vão já ter aquecido o pneu, que já vão estar em volta rápido. Então foi um negócio, assim, que não tinha muito o que fazer e acho que eles não souberam direito negociar essa parte da classificação, né? A gente teve alguns pilotos que já tinham conseguido um tempo bom para poder avançar, mas os que não conseguiram, quando saíram ali faltando 4 minutos, arriscaram, né? Muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve um corte aqui, porque eu tentei uma solução, aí eu olhei pra Débora e falei, não vai dar certo, voltei. Aí agora eu pensei numa coisa que a gente viu lá no Bahrein, que já havia acontecido, que era do Mazepin ter atrapalhado, né, o Sérgio Pérez, e até ocasionou lá discussão na época. E dessa vez o Mazepin também tá envolvido, mas é uma coisa que eu acho que assim não é para crucificar ele nesse momento. Eu acho que o que vale é aquele acordo de cavaleiro entre os pilotos de não tentar disputar a posição, não tentar ultrapassar o outro depois que saiu dos boxes, porque isso foi exatamente o que atrapalhou o Vettel, né? Foi o Mazepin tentar ultrapassar o Mick Schumacher e ele colocou o carro à frente do Vettel. Então era aquele momento de tipo assim, olha, não era para você ter feito isso nesse momento, sabe? E também tem aquela coisa, tipo, você sabe até onde você tá encrencado no campeonato e o que você precisa fazer. Tipo, a maioria dos pilotos ali que sabia que ia ser complicado a corrida, não deu muita sopa pro azar, sabe? Já tentou sair com o pneu, já tentou aquecer, já tentou dar uma volta rápida, tipo, buscou um espaço ali na pista para poder conseguir. Outros optaram por um outro momento de pegar a pista que não deu muito certo. A gente viu as Williams, que acho que é um dos melhores exemplos, em que eles estavam entrando na pista em momentos em que o pessoal não gosta muito, que é no começo da sessão, ou logo depois que tem aquela parada que vai todo mundo para os boxes, eles estavam em pista tentando dar a volta deles, tanto que foram 2 carros que passaram para o Q2. Então, você escolhe o momento que você quer sair, você que caga a tua volta. Exatamente, é aquela coisa, né? Você optou por sair mais tarde, é complicado. Bom, e já, como a Débora falou, né? Latifi e o Russell seguiram pro Q2, mas também ficaram no Q2. Até a Ana Molinari lá do área de escape. Área de escape? Área de escape. É porque tem a área restritiva. A área restritiva, área de escape, é muita área, né? Mas enfim. Ela até falou que ficou mal acostumada, né? Com ver o Russell indo pro Q3, indo pro pódio, festejando, abrindo champanhe, assinando contrato ainda não. E o cara acabou ficando no Q2, mas, cara, ele colocou o carro em 11º, já é uma tremenda de uma vantagem. Colocou à frente do Tsunoda e do Lando Norris, né? Diga-se de passagem que esse final de semana o Lando Norris não estava bem de forma alguma. Eu acho que uma das coisas que a gente pode destacar aí da dupla da Williams é que os últimos 2 GPs acabaram dando muita confiança para eles. Então, esse resultado aí da classificação, e até uma coisa que eu tô pontuando no texto do Raio X, que vai sair essa segunda-feira, sobre isso. Sobre o fato de que o próprio Russell, ele falou que ele tava muito confiante para poder dar aquela volta, que ele acabou errando. Então, tipo, ele tava tentando, né, passar o carro pro Q3. Poderia ter dado muito certo toda aquela volta dele quanto do Latifi. O problema é realmente a pista, o carro, a questão do direcionamento do vento. Assim, tem muitas variantes aí, né, que podem fazer o piloto errar. E isso poderia acontecer. O do Russell até foi um acidente menos prejudicial, porque ele deu uma batidinha ali, mas não acabou danificando o carro. Já o Latifi danificou a parte traseira do carro. Foi algo que a Williams teve que fazer uma avaliação, porque a gente teve os 2 carros da Williams, né, com batidas, então acaba que os mecânicos têm que se desdobrar para poder fazer uma verificação nos 2 carros, mas o Latifi foi o único que necessitou da troca, né, do câmbio e foi penalizado, precisou largar dos boxes, né. Então era algo que acabou acontecendo pelo menos só com um dos carros, né. É uma pena ali, porque realmente os 2 carros estavam bem, os 2 pilotos estavam bem, então é uma lástima, né? Mas legal de ver aí novamente a Williams entregando o resultado, o George Russell mais uma corrida exemplar dele, sem reparos, assim, perfeita. E aí chegamos, né, pro famigerado Q3, aonde a gente já tava vendo um embate entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas a gente viu ali um estranho no ninho, né, que foi o Giovinazzi, que parece que falaram, olha, um já aposentou, temos que saber que vamos renovar com o segundo. O cara já tá entregando o resultado no treino classificatório. Ele
É um piloto que estava já mostrando um certo desempenho interessante durante os treinos livres. E uma das coisas que às vezes me faz não ficar iludida, mas tem que confirmar desempenhos aí durante... Confirmar sua ilusão. Confirmar minha ilusão, né? Tô tentando dar um nome pra isso aí, mas... quando eu consigo ver que a Ferrari tá indo bem, mas a Alfa Romeo tá acompanhando, tipo, tá entre os 10 também ali... Tipo, eu já consigo confirmar, assim, que a Ferrari vai ter uma boa classificação e que a Alfa Romeo, pelo menos, vai ir pro Q2 bem. Tipo, não vai ter um sofrimento, né? E acho que foi isso que aconteceu. Assim, o Giovinazzi, ele teve uma parcela aí de sorte pelas batidas dos 2 carros da Williams e do cancelamento do restante do Q2, que ligaram o modo foda-se e falaram, não vamos correr mais 1 minuto e meio. Vamos cancelar aqui mesmo, porque as coisas já tá muito atrasada e senão a gente vai estar aqui Bélgica parte 2, né? Então resolveram desistir ali. Eu até achei engraçado o pessoal falando, nossa, mas se tivesse um Hamilton e um Verstappen ali preso no Q2, vocês acham mesmo que o Mas ia tirar esse 1 minuto e meio ali que foi descontado? Acho, porque ele ia querer o caos, entendeu? Ele ia querer que eles largassem ali no meio mesmo, se vira pra poder realizar a ultrapassagem. Na verdade, era isso que estava escrito no ingresso atrás, entendeu? Então, pra poder dar a animada, eles tinham que largar no meio do pelotão, mas não deu muito certo. Mas, voltando pro caso do Giovinazzi, ele deu, de certa forma, um pouco de sorte por causa dessa batida ali da Williams e foi direto pro Q3, né? Porque ele tava em 10º. O que foi bom, porque ele ficou com 2 pneus macios para poder tentar a volta rápida, o que geralmente não acaba acontecendo para esses pilotos que vêm do fim do grid ali, surgem entre os 10, porque acaba gastando mais pneu para poder avançar nas sessões, mas ele tinha jogo de pneu para isso. E a gente teve ele tentando ali brigar, né? Conseguiu um 7º lugar. Um resultado muito bom, assim, tendo em vista que a gente tinha 2 carros da Alpine, tinha o Daniel Ricciardo ali, então Giovinazzi compareceu muito bem. Tudo bem que tava todo mundo pensando na pole do Max, mas eu estava muito feliz com o 7º lugar. Foi um resultado bom pro Giovinazzi, até o Ricciardo, né, apareceu ali na frente, sabe, surpreendendo a todos, né, vai entender o que aconteceu, mas acho legal, acho bacana, parece que ele se encontrou numa pista que é de difícil ultrapassagem, teve todas essas nuances aí de classificação, de pista lotada. Acho que foi olha, temos chances de manter a McLaren à frente da Ferrari, meu Deus, não conseguimos, mas à frente da Ferrari no Mundial de Construtores. Não conseguimos. Também não conseguimos. E outro ponto que eu acho que, assim, cara, a disputa do Max e do Lewis Hamilton, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Porém, temos que exaltar Pierre Gasly, né? Que o cara já pegou e falou assim, olha, ninguém tá olhando pra mim, ninguém me viu, olha, tô aqui, ó, P4, bonitão, sabe? Eu acho que nunca alguém secou tanto pro Bottas rodar e o cara conseguir um P3, que teria sido legal, olha ali, tirando foto junto com o Hamilton, junto com o Verstappen, mas o Gasly, eu acho que foi um piloto que surpreendeu bastante no classificatório, eu acho que tudo bem, Lewis Hamilton e o Verstappen ficaram a 0,38 de cada um, ficou. Verstappen dizem que fez a última volta sem abrir o DRS, fez, mas cara, o Gasly colocando aquele AlphaTauri ali no P4 foi muito bom e foi sensacional, o que já começou, né, para os fãs do francês, já começou a dar uma alegria e uma expectativa boa para a corrida, né, porque é aquela coisa, várias bandeiras vermelhas, chances de acidentes eram grandes, vai que na corrida, né, sobra em um lugarzinho pro pódio e era preenchida aí pelo francês. E acho que uma coisa também aí, falando sobre o pole mesmo, que foi o Max e o segundo lugar que ficou com o Hamilton, né? O Bottas, ele tava tendo um desempenho interessante nos treinos livres, também tava andando bem. De certa forma, ali em algum momento até parecia que ele ia ficar com a segunda posição, mas eu acho que o retrato que a gente tem da classificação de uma distância pequena entre os dois, que foi de 0,038, foi algo que a gente consegue reverter até mesmo para a corrida. O Max, ele não conseguiu dar muita distância do Hamilton. Teve alguns momentos que rolou uma distância entre eles, mas foi algo que depois foi amenizado pelas características da pista. Então os dois conseguiram entregar, obviamente a gente esperava um desempenho bom da Red Bull e o Max também, né?
Apesar de o DRS dele ter falhado ali na última parte, né, dessa classificação, ele conseguiu tirar uns milésimos ali com o carro mesmo, né, com o desempenho que o carro da Red Bull tem. Bom, e pra corrida, né? Todo mundo já apavorado, já, meu Deus, vai ter bandeira vermelha, vai ter safety car, sabe? O Mailander já ficou ali, sabe? É hoje. É hoje que eu Ele tava com as mãozinhas de mosca. Exato, com as mãozinhas de mosca, esperando ali para poder dirigir aquele lindo Aston Martin como safety car, mas largada limpa, primeiras voltas limpíssimas, sabe? Teve ali aquele embate entre Giovinazzi, Fernando Alonso, né? Carlos Sainz, então acho que foi bem bacana esse daí. Mas depois a corrida, eu vou ser sincero, até o final foi mesmo jogo de estratégia. Foi um jogo de xadrez muito bem montado pelas equipes. E eu falo que foi um jogo de xadrez muito bem montado. Eu coloco até ali o 15º, 16º colocado, que foi uma disputa bem acirrada de estratégias. E é uma coisa que é bem interessante que eu não tinha reparado, e até um advogado que trabalha comigo lá do escritório, Zezinho, que começou a acompanhar a Fórmula 1 agora também, já acompanhava, aquela galera que acompanhava antes, mas voltou agora, ele me mandou uma mensagem e falou, cara, impressionante como só os 4 primeiros não tomaram volta, né? O resto todo mundo tomou volta. Então é pra gente ver como realmente a questão dos pit stops, o volume de pit stops auxiliou para ter várias estratégias e também atrapalhar e ajudar as estratégias dos ponteiros, né? Que a gente pode falar também que o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, em certos momentos, teve dificuldade de ultrapassagem em retardatários, não porque os retardatários dificultavam, mas só que os caras às vezes ficavam vendidos que era difícil abrir, sabe? Você não tinha como jogar simplesmente para o lado, sabe? Ou fazer alguma mudança que você poderia também se prejudicar numa disputa, porque a todo momento todos estavam disputando posição. Então é por isso que eu gostei da pista e da corrida. Esse volume de disputas que estavam tendo deu um toque especial. E aí entra num pouquinho daquela coisa que a gente sempre fala, que eu não me importo que haja uma dominância, desde que existam disputas. Carros, se fossem mais próximos um do outro, teria sido uma corrida um pouco mais sensacional. E é por isso que eu acho que para 2022 essa pista será acertada se for mantida no calendário. A gente vê que só os 3 primeiros dos pilotos que foram pro pódio conseguiram terminar na mesma volta, nem o Gasly não terminou na mesma volta que eles, tomou volta aí, completou a corrida com 71 voltas. O Bottas, se tomasse volta, ia ser também para rasgar o contrato, né? Toca a música do O Bottas só não tomou volta porque ele fez a volta rápida, né? Senão... Já pensou, o cara faz a volta rápida e ainda toma a volta? E ele nem ficou com a volta rápida, né? Porque foi tapeado. Ele quis tapear, mas foi tapeado. Foi uma troca de tapeação. Mas eu acho que, assim, em questão de estratégia, era uma pista de estratégia. Quando a gente fala que você depende da classificação e do restante do que vai acontecer na corrida, tem toda essa análise do que você vai fazer. Por ser um circuito novo para todo mundo ali, a gente teve algumas variações aí de estratégia, mas dá para poder afirmar que grande parte do grid acabou apostando para poder largar com os pneus macios, e foi algo até que acabou me chamando a atenção da decisão da Aston Martin para os seus 2 pilotos de largar com pneu macio, sendo que eles, em circuitos travados, né, mas principalmente no circuito de rua, eles estavam fazendo estratégias diferentes dos seus concorrentes para poder avançar. Então, em um dado momento, eu achei que a Aston Martin ia fazer a largada até com os pneus médios, mas eles optaram pelos macios, acho que muito pelo conforto de ter mais aderência nessas primeiras voltas, mas um dos pontos assim que muitas equipes acabaram relatando é que, por conta das interrupções que eles tiveram ali pelas bandeiras vermelhas geradas nos treinos livres, eles não tiveram muito tempo para poder confirmar a durabilidade dos pneus. Então, eles sabiam mais ou menos como é que ia funcionar o macio, mas não tinham muita ideia da operação do médio, quantas voltas ele ia durar a mais que o macio, e se compensava instalar esse pneu aí para a própria largada para poder permanecer mais tempo em pista. Então foi algo que trouxe uma dúvida para esses times, e como o Rubens falou, para o próximo ano acho que as equipes vão ter mais uma dominância com relação a conhecer melhor o circuito, mas eles também já vão ter passado um período, né, do calendário ali com os pneus de 18 polegadas, e talvez conseguir já trabalhar de uma forma melhor, né? Obviamente muita coisa vai mudar com esses pneus de 18 polegadas, mas todas as equipes
né, todo o grid trabalhou com os 3 pneus, né, com os 3 compostos, assim, não foram todos os pilotos, mas os 3 pneus foram utilizados na corrida. Então, teve gente que optou por fazer uma parada só e usar pneu médio até o final, e acreditar que essa goma ia durar até o final. Teve os líderes ali, né, que o Max Verstappen fez um trecho da corrida com o médio, depois fez a outra parte com os compostos duros, porque ele não tinha mais pneu médio, mas no caso do Max se mostrou algo muito positivo, porque o Hamilton chegou ali no final da corrida, ele já estava sem pneu realmente, já estava sem goma para poder tentar fazer mais alguma coisa, dar um golpe ali no Max. E a gente até teve uma discussão, né, com relação a isso, que o Rubens falou, pô, mas por que o Max não foi com pneu médio? Eu falei, Rubens, mas ele não tinha que ir com médio. O Max, ele tinha que ir de pneu duro, ele tá na liderança, tipo, quem tem que correr atrás dos BO é o segundo colocado. E se o Hamilton conseguisse chegar, ele tinha que ter pneu, tinha que ter mais goma pra poder chegar no Max. Talvez se trabalhar em uma janela de operação igual a do Max de pneu duro, ia funcionar muito melhor pro Hamilton. Mas não aconteceu, sabe? E ali eles ficaram naquele impasse depois no final para poder brigar por volta rápida, né? Tanto o Hamilton quanto o Bottas. Então acho que assim, foi uma corrida interessante por isso, para você analisar desempenho de pneu e a capacidade das equipes de lidar, né, com uma pista que eles não conhecem. Uma coisa que eu achei legal dessa pista é que o pit stop é rápido. Então isso dá para fazer muita resposta de estratégia. E nesse ponto, realmente, na minha cabeça, a jogada da Red Bull não era boa, mas no final se mostrou sendo. E da Mercedes se mostrou errada, principalmente com o próprio Hamilton perguntando, cara, eu tava com um pneu 0. Vocês mandaram eu colocar um pneu já usado que eu vou fazer mais voltas do que eu tava fazendo com 0. Vocês têm certeza que essa é a melhor estratégia? Vocês consultaram a Débora? Né? Então, isso foi algo que realmente, depois da gente discutindo aqui em casa, a Débora até pontuou sobre isso, e realmente fazia sentido, né? Eu acho que se a Mercedes tivesse feito mais tempo com o pneu médio novo, ou se tivesse colocado o Hamilton no primeiro pit stop com o pneu médio usado e guardado o novo pro final, porque essa também seria uma informação que a Red Bull teria. A Red Bull teria essa informação de tipo, realmente não faria sentido você telegrafar essa informação que ele teria um pneu novo guardado. Não, mas era uma coisa muito complicada. A estratégia estava certa se eles não tivessem feito a troca tão cedo. Se eles tivessem sido umas 5, 6 voltas a mais com aquele pneu mais novo. Mas a questão dessa estratégia não é também qual pneu ser usado. Não tinha momento na pista direito para você parar, porque no começo os carros estavam mais agrupados, se a gente for parar para poder pensar. Conforme eles foram realizando as paradas ali depois da volta 20, teoricamente, né, depois da volta 20, que teve gente que realizou na 24, teve gente que realizou na 30, tipo, teve essa janela. Quando eles começaram a fazer paradas, os carros começam a ficar mais esparsos na pista, que é muito curta. Então, tipo, conforme você vai também jogando sua parada mais pra frente, tipo, os ponteiros, eles começam a pegar mais trânsito. Então, tipo, era um negócio muito complicado também pra você fazer uma estratégia. A Red Bull, ela fez o melhor possível. Ela tava respondendo a Mercedes. Tipo, a gente tem que marcar a Mercedes. Só que eles, acho que tiveram uma leitura mais interessante por questão de que eles já sofreram isso no começo da temporada e sabiam que, tipo, pô, tudo bem, a gente não tem mais um pneu médio. A gente não tem ideia de quantas voltas o médio vai durar. Então vamos botar o pneu duro, sabe? Porque o pneu duro a gente vai ter uma janela de operação muito maior do que o médio, tipo, quando ele começar a apresentar queda. E aí eu acho que essa foi a sacada da Red Bull. Tipo, a gente tá respondendo a Mercedes, mas a gente vai responder com um pneu diferente. Nessas de resposta, eu tô até olhando aqui para uma planilha que tem da Pirelli, que tá perto no computador da Débora. Olhando assim, eu vi uma estratégia que foi muito burra, que foi da McLaren com o Norris, né? Que ele veio, largou de pneus amarelos, que é os pneus médios, faz um pit stop bem à frente, por mais da metade da corrida, e me coloca pneus duros pro stint final. Então, a do Norris também não é ruim. Caramba. Mas a parte ruim do Norris é o que eu tô te falando. Quando o Norris fez a parada dele, as posições dos pilotos em pista já estavam tão esparso que independente do momento que ele parasse, ele ia pegar trânsito. Tipo, então pro Norris também ia ser
ruim por esse fato. Tipo, se você acompanha outros pilotos, você fica meio vendido com desempenhos parecidos. Quando você faz uma estratégia diferente, você tenta ganhar algum espaço em pista, mas você corre o risco de pegar trânsito. A única coisa que faz o Norris terminar nos pontos foi porque a McLaren ela decidiu sacrificar o Daniel Ricciardo. Tipo, eles viram que, bom, o Daniel ele não tem mais chance para poder conquistar ponto e ele não vai ir além disso. Tipo, não pela capacidade do Ricciardo, mas porque, tipo, eles não tinham mais como mexer pés. E o Norris, tipo, como ele tava com um pneu mais novo, que era o duro, ficou fácil dele ganhar a posição do Ricciardo e, tipo, terminar nos pontos. Tá, não tinha muito o que fazer. Tá, já queria falar mal da McLaren, deixa eu nem eu falar mal da McLaren. Ai. Não, mas assim, realmente, se olhar toda essa corrida, tem essa questão de estratégia. Como até eu comentei no começo, foi um jogo de xadrez onde que posicionar as peças nos locais ia se dificultar a atuação dos outros, né? E tanto que a McLaren pede pro Richard, olha, segura o Pérez, né? Disputa um pouco mais com o Pérez, porque eles sabiam que o Pérez ia ser um piloto que ia ganhar a posição do Norris, então precisava manter o Norris há mais tempo com o pneu. E ele foi a disputa direta com o Norris, né? Então, foi uma corrida gostosa por causa disso. A gente ficava olhando assim pro... A Alfa Romeo, eu xinguei ela na hora que ela enfiou o pneu médio no Giovinazzi. Eu falei, porra, velho, errou de novo! De novo! Sério mesmo, que vocês me fazem uma merda dessa. Engraçado, né? Todo mundo falando de... a areia fura o pneu, rasga o pneu, faz microcortes no pneu. Quem que vai lá sofrer o microcortes no pneu? Jesus, exatamente. Jesus não calçou as sandálias da humildade. Exatamente, ficou, né, coitado, teve que fazer um pit stop a mais, infelizmente. Mas do Giovinazzi foi isso, né? A participação dele foi reduzida a mais testes de pneus. Ai, garoto propaganda da Pirelli. Bom, quem teve um bom desempenho, assim, um desempenho muito bom na corrida foram as Ferraris, né? Uhum. Leclerc e o Sainz entregaram muito bem, apesar que houve aquela disputa, né, hispânica ali entre Carlos Sainz e Fernando Alonso, que foi muito gostoso de acompanhar, apesar que eu não sei o que deu na transmissão, que eles perderam toda a disputa boa, não me recordo o que eles foram filmar, só sei que uma hora eles voltaram assim, então o Alonso passou o Sainz, bacana. Vai que é legal dessas disputas, que vale também lembrar da disputa do Pierre Gasly com o Fernando Alonso, é que muitos pilotos estavam procurando ultrapassagem do lado de fora da curva 1. E isso, cara, me deu uma sensação de, assim, cara, um tesão tremendo na assistir a corrida, porque mostrou que os pilotos realmente estavam sendo audaciosos, estavam querendo disputar a posição, o Ocon disputando posição com o Fernando Alonso. Aí teve um momento né, do rádio em que o Ocon pede para a equipe que tá mais rápido que o Alonso. Ninguém responde. É que eu acho que o pessoal combinou assim, toda vez que o Ocon fala alguma coisa do Fernando Alonso, a gente passa pro chefe de equipe. Bem te vi. Aí como não tem chefe de equipe definido, nenhum dos dois decidiu responder o Ocon, né? É aquele ditado. Cachorro com 2 donos morre de fome. O Ocon o piloto de 2 chefes de equipe, morre atrás do companheiro. Nossa, o Ocon, ele foi completamente esquecido ali. Tipo, ele pede e fica aí, companheiro. Fica aí, meu jovem. O Alonso O Ocon é aquele meme que tem do Tio Halfman. Acho que esqueci alguma coisa. Se não é importante, você esqueceu mesmo. Aí tem a criança lá, o Ralph, tomando chute. É isso, é o Ocon, cara. Nossa, coitado. Meu, e o pior é que o Ocon, acho que ele tá na mesma vibe da Williams, né? Tipo, movido por algo que ele conseguiu, que foi uma vitória, não sei o que. E, obviamente, dá um gás, né? Pra você arriscar alguma coisa. Mas Bottas está aí pra poder provar que não importam vitórias se você não consegue ter voz na sua equipe, né? Então... Mas o Fernando, no final das contas, assim, ele conseguiu, de certa forma, provar que ele tinha ritmo, mas o desempenho dos dois estavam muito parecidos, assim, no começo. Eu acho que mesmo se o Ocon tivesse realizado a inversão ali com o Alonso, não ia mudar muita coisa. Acho que o fato foi realmente o Fernando Alonso ter conseguido negociar com o Sainz na última volta para poder conseguir ultrapassar as Ferraris, porque teve um momento ali que eles estavam separados, né, pelos segundos, e aí do nada, tipo, o Fernando aparece atrás do Sainz, assim, tipo, oi, cheguei. Aí eu tenho pneu.
posso passar? E, tipo, foi isso, sabe? Tipo, esse foi o final. Acho que o Sainz, ele ficou, mano, eu fiquei aqui até essa miséria dessa corrida acabar, na minha posiçãozinha que eu consegui com tanto esforço na classificação, depois de eu ter batido meu carro no terceiro treino livre, que a Ferrari teve que reconstruir meu carro pra poder vir esse homem me passar. Mas foi o que aconteceu. Tinha os dois no Fantasy. Outro piloto também que teve uma prova boa, mas eu não acho que foi o piloto do dia, apesar da votação, que foi o Sérgio Pérez. Acho que foi uma votação emocionada aí. Foi muito emocionada dos fãs. Me desculpem, mas, cara, eu acho que... Pior que foi uma corrida que tava meio difícil de decidir, né? Cara, o cara que eu vou falar que merecia o piloto do dia foi o cara que não teve um momento... Só teve um momento que foi na hora que ultrapassou o Fernando Alonso, que foi o Gasly. Que pra mim, o Gasly foi o piloto do dia. Largou em quarto, fez uma corrida tranquila, não incomodou ninguém, não atrapalhou ninguém, fez um pit stop só, sabe? Até eu gostei de um meme que o estagiário da Fórmula 1 postou no Twitter, que é um castelo, né, gigante, que fala, ó, o castelo que o Gasly construiu na cabeça do Tsunoda. Eu discordo, porque a cabeça do Tsunoda, tadinho, não dá pra construir um castelo daquele lá não, né? Só foi um castelinho de areia do Tonho da Lua. Mas é complicado que o Gasly, pra mim, correu muito mais, porque, cara, toda hora que o Pérez tem que fazer uma corrida de recuperação, dá o prêmio pra ele, desculpa, não é mérito. E ele não fez por merecer, cara, não foi um bem na classificação. Dessa vez foi bem complicado, assim. Não fez uma boa classificação, sabe? É um piloto que realmente já vem na Bélgica, já sendo contestado, que parece que, mano, tem uma maldição de quem assina contrato. Assina contrato, o cara, tipo, sabe... Porra, cara, renova o contrato, não quer fazer entrega de resultado. E o Pérez parece que toda vez que o pessoal quer louvar ele, quer uma corrida de recuperação. Então, fora assim, vai com o contrato com o Giovinazzi, né? Pra ele permanecer, olha aí. Assinado de sábado pra domingo, né? Mas o Pérez parece... Não, o Pérez, se ele gosta tanto de corrida de recuperação, ele corre numa categoria que tem grid invertido. Vem pra Stock Car, fazer a segunda corrida, pronto. Sabe? Não é uma coisa que me agrada muito. Bom, eu acho que assim, o Pérez, ele provou de certa forma que é aquele piloto que dá uns BO errado, ele consegue recuperar. Apesar que aquele primeiro começo ali da corrida dele, que ele tava com uma dificuldade de ultrapassar gigantesca, eu falei, nossa, gente, vai dar muito errado. Ele vai terminar abaixo dos 15. Ele teve que fazer um pit stop a mais porque travou o pneu. Então, e acho que a sorte dele foi que ele... Teve as outras paradas dos outros pilotos, que foi uma estratégia que era, tipo, praticamente que o Norris aderiu, né? Por ficar mais tempo na pista e se aproveitando das paradas dos outros para poder ir subindo um pouco. Tipo, pro Pérez isso acabou funcionando, ele teve ritmo também no final ali para poder realizar algumas ultrapassagens, mas quando ele já tava dentro do top 10, né? Tipo, foi a corrida do Pérez. Exato. Bom, e pra chegar finalizando aí a prova não, desculpa, o podcast, tivemos a vitória do Max Verstappen, que foi bacana, cara, foi sensacional ver a torcida presente, o pessoal vibrando, o pessoal curtindo, acho que foi muito legal, acho que valeu a pena, acho que os holandeses queriam bastante essa prova, no ano passado já queriam ela, e uma coisa que eu gostei muito foi que, além da vitória do Max Verstappen, não teve aquela famigerada, aquela ridícula, patética vaia que todo mundo estava temendo que teria o Lewis Hamilton, que foi ao contrário, né? Ele foi aplaudido, o pessoal curtiu. Teve vaias em alguns momentos, mas não nesse momento da corrida. Durante o fim de semana teve algumas coisas. Mas é aqueles incidentes dos caras bestas, né? É que realmente eu só assisti o classificatório e a corrida, e nesses dois momentos eu não vi, mas se teve em alguns outros momentos, patetada deles, mas no pódio achei legal, ó, o pessoal vibrar, curtir, sabe? E o pódio que já foi um pódio diferente, né? Com a menina cantando dela. Sim, porque pódio diferente, porque eu acho mais essa configuração Max Verstappen, Lewis Hamilton e Bottas a gente já viu 30 vezes, né? A cantora que cantou o hino antes... Sim. Veio e cantou o hino novamente. Eu acho, aí até o pessoal falou, nossa, mas será que já estava combinado com ela? Provavelmente, né? A gente só não consegue combinar com uma cantora aqui no Brasil porque não tem piloto brasileiro, né? Se tivesse. Mas assim, foi interessante. Quebra de protocolo, né? Pra poder botar ela pra poder cantar lá o hino. É interessante porque a gente só escuta os arranjos do hino, olha só. Mas se for depender de pódio diferente. Ai, coitada da gente que abriu Space lá no
Eu, a Bruna Arimateia, a Bia Rosenburg e a Paula Ferro para poder dar os nossos pitacos sobre a corrida e só veio, né, só ilusão, porque nada do pódio diferenciado que a gente queria aconteceu. Foi mais um pódio igual dos mesmos, né? Mas, assim, acho que a corrida deles foi interessante, né? Tipo, o fato do Verstappen em alguns momentos ter estabelecido uma diferença que passava de 2, 4 segundos pro Hamilton, depois pegava retardatário, aproximava tudo de novo. O Hamilton, acho que Isso ele teve... foi uma marca, né? O Verstappen não conseguia negociar bem com os retardatários. O Hamilton era mais preciso, o Verstappen não. E também no momento que a Mercedes instalou o pneu médio, eles tiveram um rendimento muito superior ao rendimento que o Max estava tendo. Acho que o Max também conseguiu manter um pouco a primeira posição, porque ele não teve embate direto com o Hamilton. E aí a gente teve ele naquela primeira parada, que ele volta atrás do Bottas, o Verstappen vai tirando, né, o tempo ali, porque era algo que ia acontecer mesmo. E tem aquela ultrapassagem, tipo, que o Bottas não tinha... Sim, foi uma escolha bem complicada ali, porque o Bottas não tinha pneu mesmo pra poder segurar o Verstappen, mas ele também não tava com muita força de vontade. Vamos lá. O Bottas não tinha pneu? Com certeza. Mas, cara, pelo amor de Deus, você faz alguma coisa. Muda pelo menos o traçado. Tem a regra lá que permite você mudar uma vez o traçado. Faz pelo menos essa mudança pra constar na merda do relatório da sua demissão, sabe? O cara tentou, sabe? Pra alguém poder... Não. Quer resultado? Não pede pra mim. Cara, vai deixando a pista do lado sujo, vai fazendo qualquer coisa, sabe? Pega, troca uma viseira, torcendo pra viseira entrar no duto de freio do outro carro, faz qualquer merda, velho. Do jeito que ele é cagado, ele ia jogar... Entrar na dele mesmo. Na dele ou no do Hamilton, né? Cara, é impressionante. Tipo, tá bom, você tá vendo que o cara vai chegar. Se é piloto, você sabe. Próxima volta o cara vai chegar e vai me ultrapassar. Pera aí. Ele tava sendo alertado, né? Esse é o problema. E deixa... Faz alguma coisa, deixa tá aí fazer as tomadas de curva diferente. Sabe? Vou dificultar pros outros. Cara, o Fernando Alonso e o Carlos Sainz ficaram disputando posição ali um tempão. Sabe? O Carlos Sainz não tinha carro pra segurar o Alonso por causa da questão de pneu. Pô, o Fernando Alonso mostrou que dá pra segurar assim uma Mercedes, um carro mais rápido. Por que o Bottas não fez? O Bottas não fez nada, sabe? Nada. Tipo, é patético isso. Por isso que quando a gente fala que o Bottas é um bom piloto, sim, mas ele não é mais um bom piloto pra nível Mercedes. Porque ele é um cara que, aquilo ali, cara, teria feito ô Bottas, vem cá, a gente vai fazer um novo pit stop com você, como aconteceu. Tá bom, vai. O mecânico tira os 4 pneus do carro e deixa o carro dele ali, parado no cavalete. E recolhe pra dentro do box. Fala assim, cara, isso é um imprestável, você não merece continuar correndo. Liga pro Russell, faz pit stop, tira o Russell do carro, coloca o carro da Mercedes e volta o Russell pra pista, cara. Porque o Russell fez mais do que o Bottas, sabe? É impressionante. O Russell, sendo ultrapassado de retardatário, fez mais do que o Bottas. Os retardatários fez mais do que o Bottas contra o Verstappen. Vocês têm noção disso? Quanto é ridículo o que o Bottas fez no final de semana. E aí tem a famigerada rádio, né, falando, vamos lá, Bottas, não faça a volta rápida ainda. Oi, e já tá tudo roxinho. Tudo roxo. Caraca, velho. Caraca, e Bottas. Mas, ai, gente, não, e o pior é ele, mas por que eu não posso fazer a volta rápida? Vocês me colocaram esses pneus por quê? Bottas, você não tava reclamando que tava tendo vibração no carro, não? Verdade. Quando você dá aquela piscadinha pro outro, não. Ai, Bottas. O Bottas tá tentando recordar os rádios passados, mas eu falei de vibração. Eu não lembro. Que eu falei sobre isso. Tipo, é mesmo, né? Ele voltando ali, cara, qual volta que eu falei de vibração nesse carro? Eu não lembro de ter falado de vibração nenhuma nesse carro. Tô ficando doido, aquele meme de pica-pau. Tô ficando doido? Eu não tô dirigindo uma Elba. Uma Elba. Né? Não, tô dirigindo a Mercedes, não é? Né? Coitado do Bottas. Coitado nada. Aí vai lá, faz a volta mais rápida. Por sorte, o Lewis Hamilton faz. Mas você imagina, cara, se o Lewis Hamilton não consegue. Eu tava torcendo, na verdade. Porque nesse período aí, nesse meio tempo, a gente teve o Russell abandonando a corrida, né? Porque deu um problema no câmbio, mas eu acho que foi um negócio assim, tipo, se tá com problema no câmbio, aí termina a corrida que a gente pode trocar pra próxima corrida, né? Tipo, sem sofrer penalização. Mas
o Russell ele faz uma parada ali que ele volta com o pneu macio. Eu falei, nossa, já pensou se o Russell caga com todo mundo e faz a volta mais rápida ele, fora dos 10 primeiros e consegue... Não consegue o ponto, né? Mas fica registrado com uma volta mais rápida. Ia ser muito mais engraçado. Não aconteceu. Ai, Bottas. Vão torcer pra Monza sair notícias, né? Notícias Estão falando que quentinhas. pode ser hoje, segunda-feira. Não, segunda-feira não, gente. É emenda de feriado em São Deixa pra Paulo. quarta. A gente quer trabalhar tranquilo pra dar 18 horas, parar, começar a beber, só parar de beber antes da live de terça-feira. É isso que a gente quer, tá bom? E pra infelicidade de vocês, eu volto na live de terça-feira. Mas provavelmente será a minha única live essa semana, então parabéns aos envolvidos. Bom, pessoal, agradeço a todos aí que ouviram o BBcast até aqui. Não se esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais, chamar os amigos para ouvir, auxiliem o Boletim do Paddock no seu crescimento. Compartilha na sua rede social se você escutou esse programa. Vocês podem ver que hoje em dia eu e a Débora falamos menos do apoie-se, que é muito importante para nós, mas falamos muito mais na questão de compartilhamento, porque nosso interesse é que mais pessoas ouçam a gente, interajam com a gente. Mais conheçam nosso trabalhinho. Exatamente, porque isso é muito mais gratificante do que, acredite, remuneração. Não que o apoio não seja importante, mas para manutenção do site... Para fazer a manutenção disso aqui. Esqueci a palavra. Pensem assim, a manutenção do site é pelo apoio, a manutenção do nosso entusiasmo pela produção é por meio do compartilhamento de vocês. Então, auxiliem a gente aí. Vamos chegar aos 2.000 likes, porque além do que fazer o Shui, tem uma coisa, eu tô sem beber refrigerante, gente. Eu tô querendo beber uma Pepsi gelada, por favor. Eu tô numa tristeza interna. Tem muita Coca-Cola na nossa geladeira, de tanto iFood que a gente pede, ganha refrigerante, aí não pode beber. Eu tô desentupindo o pia. Eu entupo o pia, desentupo o pia de Coca-Cola só para não desperdiçar a Coca-Cola. Então, auxiliem a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.